Se eu tivesse 18 anos hoje, com a cabeça que eu tenho agora, com certeza muita coisa na minha vida seria diferente e muitos dos resultados que eu só colhi agora, eu teria colhido muito antes. Mas, como o tempo não volta, eu tô aqui para gravar esse vídeo no YouTube e mostrar para você que tem 18 anos, ou até mesmo para você que não tem, mas caiu nesse vídeo de paraquedas, o que eu faria de diferente na minha vida se eu tivesse 18 anos hoje. E para você entender o porquê que eu decidi gravar esse vídeo, eu tava refletindo esses dias sobre algumas coisas novas que eu tenho feito de experiência na minha vida, como por exemplo treinar para um Ironman, ou como por exemplo estudar mais o meu inglês, e eu fiquei refletindo como a minha vida seria muito mais fácil se eu tivesse começado antes. E como sempre todo mundo fala por aí na internet que eu gostaria de ter ouvido isso quando eu comecei, ou eu gostaria de ter escutado isso antes, eu resolvi dar a minha opinião brutalmente sincera de um cara que tem 25 anos e que se tivesse 18 com certeza faria várias coisas diferentes e algumas até talvez polêmicas. Então bora lá sem enrolação, porque temos 7 tópicos a serem tratados nesse vídeo. E eles não estão em ordem de prioridade ou o que eu mais faria, mas sim todos aqueles pontos que eu reuni em cima da reflexão que eu tive para sentar aqui e gravar esse vídeo para vocês. E o primeiro deles é, se eu tivesse 18 anos hoje, eu entraria em uma empresa e seria a primeira pessoa a chegar e a última a sair. Não porque eu gostaria de, com 18 anos, mostrar serviço, porque eu trabalho desde os 14 e sempre fui um cara muito esforçado e muito dedicado. Mas sim porque eu acredito verdadeiramente que o esforço ele vence o talento sempre que o talento não é esforçado o suficiente. Então, uma pessoa com 18 anos que eventualmente tá meio perdida na vida, ou tá começando a faculdade, ou está pensando em qual faculdade fazer, eu com certeza falaria para o Daniel de 18 anos para ele entrar numa empresa de alguma área que ele acredite que ele gosta, porque minimamente com 18 anos você já precisa saber alguma coisa que você minimamente gosta, e falaria, cara, se dedique ao máximo. Seja um cara que pergunta muito as coisas, não seja inconveniente, seja um cara de fato esforçado, não procrastine, seja uma pessoa que tenha clareza sobre aquilo que esperam de você e quando você estiver entregando aquilo que esperam de você, peça mais coisas para você fazer, para que você consiga ter pluralidade de conhecimento. Porque uma das coisas que com certeza me diferenciou no meu trabalho, na construção das minhas empresas e dos meus negócios e na construção dos resultados que eu tenho hoje, foi a pluralidade de conhecimento nas áreas de marketing digital, por exemplo, que eu tenho. Mas isso porque eu sempre fui um cara muito curioso. Então, com certeza, com 18 anos, eu falaria, seja muito curioso, seja muito dedicado, seja muito esforçado e não tenha mimimi. Trabalhe e é o momento de você trabalhar. É o momento de você suar sangue, ouvir, de você absorver, de você pesquisar muito as coisas, de você não ter medo de falar que não sabe sobre alguma coisa e não ter ego nenhum para aprender com outras pessoas. A segunda coisa que com certeza absoluta eu faria se eu tivesse 18 anos é estudar inglês pelo menos 3 vezes por semana. Vamos ser sinceros, 3 vezes por semana, 1 hora a cada dia. Se você estudar 3 horas por semana inglês com 18 anos, provavelmente com 22, 23, você já vai tranquilamente estar falando quase que fluente ou num nível avançado que você vai conseguir ir para fora do país e não passar perrengue, como eu já passei em algumas viagens internacionais com a minha esposa e com os meus amigos. E assim, eu te afirmo, viajar para fora do país e não saber falar inglês é como se sentir um pateta mudo. Então, com certeza, se eu tivesse 18 anos, eu estudaria inglês 3 vezes por semana. A terceira coisa que eu faria, eu fiz desde os meus 8, 9 anos de idade e que moldaram muito do meu caráter e de toda a personalidade que eu tenho hoje, que é competir em algum esporte. Não é praticar algum esporte, não é correr de manhã, não é ir para academia, é
competir em algum esporte. É gostar de correr e praticar, é gostar de nadar e competir, é gostar de skate e focar em competições. Focar em, de fato, viver a vida de um atleta, se dedicar, se inscrever em campeonatos, ir para campeonatos, se sentir nervoso com os competidores, com a concorrência, se frustrar quando você achar que você vai passar para a final e ficar feliz também quando você for campeão, quando você ficar em primeiro, segundo ou terceiro lugar e levar uma medalha para casa. Mas com toda a certeza do mundo, eu afirmo, competir em algum esporte vai transformar a tua vida. Bom, e como você está percebendo durante esse vídeo, tem coisas que eu estou falando e estou deixando claro que eu já fazia, e tem coisas que eu estou falando e deixando claro que eu não fiz, não fazia, e que hoje eu tô correndo atrás desse prejuízo e que com certeza, se eu tivesse 18 anos novamente, eu faria com muito mais intencionalidade, porque hoje eu sei os frutos que eu estaria colhendo e não estaria correndo atrás como o inglês, por exemplo. Bom, e a quarta coisa é que eu com certeza leria um livro por mês. Cara, depois que eu comecei a criar o hábito de ler todas as manhãs, a minha vida mudou completamente. A minha ansiedade diminuiu, o meu foco e a minha concentração aumentaram, a minha disciplina e paixão por rotina melhorou, justamente porque eu comecei a entender que quando eu comecei a controlar as coisas que eu iria fazer na minha rotina, ou seja, comecei a organizar uma agenda, eu percebi o quanto que disciplina é liberdade. Então, ter 18 anos e ler um livro por mês, com certeza faria eu antecipar esse meu entendimento sobre a importância de ter rotina. Porque quando eu tinha 18 anos, eu lembro que eu achava que rotina era algo chato, que eu queria fugir da rotina. Mas no final das contas eu amadureci, eu entendi que rotina é liberdade, disciplina é importante e pressão é um privilégio. E entender coisas como essa, com certeza, mudam a forma com que você percebe o mundo e como você interpreta o quanto que é importante estudar, ler, estar antenado, controlar a sua ansiedade, controlar o seu foco, viver como um adulto, de fato. Então, ler um livro com certeza seria uma coisa que estaria no meu checklist do Daniel de 18 anos, se eu pudesse voltar no passado. Bom, e a quinta coisa é algo que eu tenho refletido cada vez mais sobre o quanto isso no longo prazo, ainda mais para as novas gerações que estão vindo, vai ser muito prejudicial se eles não fizerem, que é controlar o uso de telas. Cara, é um absurdo saber que mais de 50 milhões de brasileiros utilizam o TikTok por mais de 2 horas por dia. Cara, esse número é absurdamente bizarro. Enquanto os números de leitores de livro têm diminuído cada vez mais, o número de pessoas que consomem telas por quase que um dia inteiro é absurdo. Então, com certeza, eu entenderia a importância disso muito cedo para que eu conseguisse controlar o uso de telas e entendesse que eu controlo a minha vida e meu acesso à internet, e não é ela que me controla. Porque, cara, o uso de telas te dá o vício em dopamina barata, em dopamina rápida, te faz criar tédio em fazer atividades mais demoradas, como, por exemplo, assistir um filme. Então, com certeza, cara, eu acho que esse ponto de todos os outros, ele parece o mais inofensivo e bobo de estar nessa lista, mas no longo prazo, ele talvez seja o mais importante. E você pode até estar pensando, mas é a evolução da tecnologia, e como que eu vou fazer para evitar isso? Cara, os pontos anteriores como ler mais livro, praticar e competir um esporte, estudar inglês, todos esses outros pontos que eu citei anteriormente, com certeza vão fazer uma pessoa normal diminuir o uso de telas. Bom, e o penúltimo tópico, e algo que eu também tenho refletido cada vez mais, é sobre a importância de você comer direito. Olha que tópico simples, para alguns podem até soar idiota, mas quando você entender que o seu estômago é o seu segundo cérebro, você vai perceber o quanto que a alimentação, ela diz muito sobre a sua disciplina, a sua saúde, o seu foco, a disposição que você tem no teu dia. Então, assim, com certeza, pessoas que se alimentam melhor são pessoas que conseguem ser mais produtivas. Então, se eu tivesse 18 anos, eu gostaria muito de entender a importância de parar de comer bolacha pra caraca, comer salgadinho, comer fritura o tempo todo. Isso não quer dizer que você precisa comer saudável toda hora, mas
ter uma rotina de comer todos os dias comida de verdade, fruta, legume, arroz, feijão, proteína e menos industrializado, com certeza seria uma parada que eu priorizaria com mais antecedência. Porque eu lembro que quando eu tinha 18 anos, eu tomava de café da manhã uma bolacha traquinas com Danone. E hoje em dia eu tenho intolerância à lactose e com certeza esse café da manhã não pegaria tão bem. Então, é uma das coisas que eu priorizaria com certeza, para melhorar minha produtividade, minha disposição, meu foco e até mesmo a minha determinação nos treinos, porque aceleraria os resultados que eu teria no meu corpo e esses resultados me incentivariam a continuar treinando mais. Então, comer saudável é uma coisa que com 18 anos eu priorizaria muito mais do que só agora com 25. E por último, mas não menos importante, eu com certeza adicionaria na minha lista de estudos rotineira estudar sobre estoicismo. Com toda a certeza do mundo, o pensamento crítico e racional de um jovem de 18 anos várias vezes é um pensamento mimizento, é um pensamento covarde sobre a própria vida. E no final do dia, entender cedo sobre um pensamento estoico faria com que, com certeza, eu entendesse antes que todas as coisas que acontecem na minha vida, sejam elas boas ou ruins, são culpa minha. E que eu sou o responsável por todas essas que acontecem. Entender isso e saber que existe algo como o estoicismo para que eu estudasse e me aprofundasse ainda mais nestes pensamentos de autorresponsabilidade me fariam forjar o homem que eu sou hoje, menos frouxo, menos mimizento e mais tempo ruim o tempo todo, com muito mais antecedência. Obviamente o esporte e todas as outras coisas que eu fiz ao longo de toda a minha vida, desde os 18 ou até mesmo antes, me forjaram a ser o homem que eu sou hoje. Mas ainda assim eu sempre fico pensando como que eu poderia ser melhor. E foi por isso que eu sentei aqui para gravar esse vídeo, porque se de alguma maneira eu puder compartilhar um pouco de conteúdo com você que faça você ser 1% melhor, isso já é o mais valioso para mim. Então, se você assistiu esse vídeo e gostou do conteúdo e de tudo que você ouviu, deixa seu like, se inscreve no canal. E se você, por algum motivo, mudaria algum dos pontos que eu falei, ou tem algum contraponto para dar, ou algum outro comentário, deixa aqui nos comentários, porque é importante para que eu entenda o feedback de vocês sobre esse vídeo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo um pouco diferente no canal, porque no final do dia